É comum nas relações profissionais as pessoas trocarem cartões de visita. O business card é importante para a imagem que você quer passar. E, além disso, pode revelar aspectos sobre a cultura do país, você sabia? Países têm rituais diferentes para o momento da troca de cartões. Por exemplo, se você estiver no Japão, deverá entregar o cartão virado para a pessoa que estiver recebendo. Assim, ela poderá receber o cartão e começar a ler imediatamente. Quando você receber um cartão de um japonês, deve fazer um comentário mostrando o que você leu. Além disso, em muitos lugares, é uma gafe anotar qualquer coisa sobre o cartão. Hoje em dia, é comum receber cartões no idioma da pessoa de um lado e em inglês do outro. Afinal, English é o idioma internacional para negócios. Bye! Hello, hi, hey you. Nosso assunto, como você notou, são os cumprimentos. Eles estão presentes em praticamente todas as conversas que nós mantemos. Às vezes, nós encontramos a mesma pessoa mais de uma vez no dia e nós cumprimentamos ela todas as vezes. Isso acontece muito no trabalho. Às vezes, um cumprimento é só um olhar, acompanhado de sorriso e um gesto de cabeça. Em inglês, cumprimentos são chamados greetings. Além de você conhecer um pouco sobre maneiras de cumprimentar as pessoas em inglês, é importante você pensar um pouco mais sobre esse ritual no seu dia a dia. Especialistas dizem que a maneira como iniciamos nossas conversas, ou seja, a maneira como fazemos os cumprimentos, pode contribuir para o sucesso ou o fracasso de nossas relações. Por isso, o greeting é tão importante, e sua importância vai além de falar apenas hi, hello, hey you. Então, pratique com um colega, um familiar ou um amigo. Oi, como vai? Hello, how are you? Bye. Quando pensamos em escrever algo em inglês, precisamos nos preocupar também com a organização da comunicação. A forma de iniciar uma carta profissional é diferente de escrever um e-mail. A carta comercial deve começar com a cidade e a data. Você já sabe escrever a data em inglês? Primeiro citamos o mês, depois falamos o dia, mas em formato ordinal, ou seja, o primeiro, o segundo, o 24º e assim por diante. Dia 4 de julho, por exemplo, quando se comemora a independência dos Estados Unidos, se fala July the 4th. E depois falamos o ano, July the 4th, 1776. Achou complicado? A boa notícia é que tudo isso que é difícil no início se torna mais fácil com a prática. Então, mãos à obra, comece a praticar. Escreva bilhetes, cartas e e-mails em inglês. Não tenha medo de errar, mas não faça de qualquer jeito. Capriche e revise para confirmar se tudo está da melhor maneira que você consegue escrever. Good luck! Uma realidade que enfrentamos é procurar emprego. Seja em agências ou em jornais, estamos ligados nas vagas abertas. Vamos aprender alguns termos para procurar emprego em inglês. Algumas palavras básicas são job, que significa emprego, e vacancy, vaga. Então, vaga de emprego é job vacancy. O empregador se chama employer, porque to employ é o verbo empregar, dar emprego. Se você passar por um local que tiver uma placa solicitando trabalhadores, pode encontrar job vacancies ou outros termos, por exemplo, open vacancies, ou seja, vagas abertas. E o que você também pode encontrar na porta de certas empresas é no vacancies, que significa não há vagas abertas para novos empregos. Quando o anúncio pedir o seu currículo, pode indicar o CV, que significa curriculum vitae, ou ainda seu resume, que é uma palavra em francês para currículo. Todos os termos significam a mesma coisa. Então, boa sorte! Bye! Hi, student! Estar familiarizado com os anúncios de emprego é uma medida importante. Os anúncios são, em geral, muito resumidos e apresentam palavras abreviadas, porque o anúncio é pago. Vamos saber alguns termos que podem ser úteis ao procurar emprego no idioma de Shakespeare. Uma sigla bem comum é CV, que significa Curriculum Vitae. A ficha que devemos preencher para entrar na seleção por um emprego se chama Application Form, ou AF.
Quanto mais conhecimento você tiver sobre o tipo de emprego, mais facilidade terá em transformar as abreviações em informações úteis. Uma dica preciosa: se você souber compreender as abreviações, será mais fácil direcionar o seu currículo para a vaga. Enfatize as habilidades que você tem e que são relevantes para o trabalho. É nesse ponto que o seu currículo e o anúncio do jornal devem estar em sintonia. Não é porque uma palavra está abreviada que ela não contém uma informação valiosa. Pense nisso e boa sorte! O nosso local de origem influencia a maneira como somos e o modo como as pessoas pensam que somos. Por isso, é importante saber a nacionalidade de alguém, e é sobre isso que vamos falar agora. Quando olhamos para uma pessoa, nós observamos seus traços físicos, sua roupa e os objetos que ela leva junto, por exemplo. A partir dessas informações, muitas vezes nós podemos saber a nacionalidade dessa pessoa, o que pode nos ajudar a ter um assunto para conversar. Da mesma forma, é elegante se você se apresenta dizendo a sua origem. Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. Mas sabemos que o nosso país é muito grande. Então, você pode especificar onde você mora, mencionando o estado e a cidade. Eu sou de São Paulo, por exemplo. A frase em inglês é a mesma que já usamos, só muda o local. I'm from São Paulo. E para apresentar alguém, usamos a mesma frase, mudando o sujeito e a conjugação do verbo to be. Ela é de Minas Gerais. She is from Minas Gerais. A preposição from é o indicador de origem. See you. Bye bye. Hello, student! Quanto menos conhecemos sobre um idioma, mais precisamos saber sobre como ler o texto. Por isso, vamos tratar agora sobre estratégias de leitura, que podem auxiliar na compreensão de um texto escrito. As estratégias de leitura podem e devem ser utilizadas para ler qualquer texto, em português ou em um idioma que você não entende. Mas é preciso deixar claro que utilizar essas estratégias de leitura não significa que vamos compreender todo o texto, pois o objetivo é entender o texto como um todo, e não todos os detalhes. Quando temos um texto de um manual de instruções, por exemplo, a leitura é facilitada porque podemos manipular o equipamento ao mesmo tempo em que tentamos ler o texto. Então, a primeira estratégia de leitura é identificar o contexto da comunicação. O que é esse texto? Um manual de instruções? Uma propaganda? Uma notícia? Faça esse primeiro exercício. Boa sorte! Good luck! Hello, student! Despedir-se não é tarefa fácil. Calma, eu não estou me despedindo de você. Ainda temos muitas aulas de inglês para fazermos juntos. Mas vamos tratar agora desse assunto: como se despedir nos diferentes momentos em inglês. Quando nós aprendemos outro idioma, não são só as palavras que importam. Devemos nos preocupar com a entonação ao falar, com o momento apropriado de dizer alguma coisa. São vários aspectos que influenciam na comunicação. A primeira reflexão que podemos fazer é pensar em encaminhar a despedida, falando alguma coisa antes do tchau, para não parecer que estamos cortando a conversa bruscamente. Então tá combinado, tchau, de nada. Quando precisar ajuda de novo, pode me telefonar. Tchau. Você prepara algumas frases para encaminhar a despedida, tanto por telefone quanto em uma carta ou e-mail em inglês. Pense em como você costuma se despedir. Tchau. Bye. No inglês ou no português, existem diferenças entre falar e escrever. A escrita exige mais cuidados. É preciso escolher a linguagem que será adotada, formal ou informal. Não é bom transitar entre o formal e o informal em um mesmo texto escrito, em um e-mail, por exemplo. Já uma conversa pode começar de um jeito e terminar de outro. Às vezes, iniciamos uma conversa de maneira bastante formal, quando não conhecemos a pessoa, por exemplo. À medida em que nos tornamos mais próximos, a tendência é que nossa linguagem se torne mais informal. Tudo vai depender de como a conversa vai se desenrolar. Observar o outro é uma boa opção para descobrir se devemos continuar formais ou se podemos descontrair um pouco.
E se você estiver conversando com um superior no trabalho, avançar o sinal pode não ser uma boa atitude. A Inglaterra é um país onde a conversa com desconhecidos é mais formal do que no Brasil. Então, o mais prudente é respeitar o limite da educação. Então, era isso, pessoal. Agora eu fui informal, mas educada. Bye, bye! Quando estudamos um novo idioma, parece que tudo o que temos de fazer é aprender o significado das palavras. Como se diz azul em inglês? Blue. Mas nem sempre é possível dar respostas sem entender a situação. Muitas vezes, para responder uma pergunta, o mais importante é o contexto. Se alguém lhe perguntar, o que você vai fazer sábado à noite? Talvez você prefira responder com outra pergunta. Por quê? Why? Mas talvez você saiba que se a pessoa perguntou isso, é provável que ela queira convidar você para fazer algo no sábado à noite. Então, dependendo da intenção da pergunta, você pode modificar a resposta. A pergunta Where are you from, por exemplo, que significa de onde você é, pode significar que a pessoa quer saber o nome do estado ou o nome do país onde você mora. Para responder com certeza, temos de compreender o contexto da pergunta. Essa também deve ser uma preocupação quando fazemos perguntas. Se possível, explique o seu propósito. Boa sorte! Good luck! Hello, class! O nosso tema de estudo são os controles remotos, tão utilizados hoje em dia, mas que não falam a nossa língua. Sempre que compramos um novo aparelho, seja de televisão, som ou DVD, nós temos o desafio de aprender a lidar com as funções que o controle oferece. Pode-se começar o filme, dar uma pausa na imagem, passar adiante com velocidade, alterar o idioma da legenda ou do áudio, entre muitas outras opções. Mas o problema é que a maioria dos controles vem com os comandos em inglês. Então vamos estudar alguns termos? Começando pelo próprio nome, controle remoto. Em inglês, Remote Control. Fácil, não é? A tecla menu, que mostra as opções do filme, se escreve igual em inglês, mas se fala diferente, Menu. Pesquise as teclas do seu controle remoto. É uma boa forma de aprender palavras em inglês e também de explorar as funções do aparelho. Boa sorte! Bye! Tanto em casa quanto no trabalho, alguns termos em inglês aparecem na nossa rotina diária. É só pegar um controle remoto. Para ligar um vídeo, play. Para desligar, stop. Essas teclas você conhece, né? E a tecla FF, você sabe o significado? É fast forward, em português, rápido para frente. Ela serve para você passar o vídeo adiante. E para mudar a legenda, aperte a tecla subtitle. Experimente ouvir os filmes em inglês e também colocar a legenda em inglês e faça um esforço para relacionar o que está escrito ao que o ator está falando no mesmo momento. Dessa forma, você vai aprendendo como as palavras escritas são ditas. Talvez você não entenda, a princípio, o significado do que está ouvindo e lendo, mas vai aprender a pronúncia dos termos. É um ótimo exercício para acostumar o seu ouvido ao idioma inglês. Boa sorte!